A derrota espanhola na Guerra Hispano-Americana, quando a Espanha perde as Filipinas, Cuba e Porto Rico. A pandemia de gripe espanhola, as dezenas de milhares de mortos na guerra pelo controle no Marrocos. Como consequência, a sociedade espanhola começou a se radicalizar no que é chamado Geração de 98. Os liberais passaram a abraçar as bandeiras do republicanismo e do anarquismo, e os carlistas passaram a contar com o apoio dos militares, descontentes com as derrotas que culpavam em uma fraqueza moral do país. Com o receio da crise dos republicanos, o rei apoiou o general Primo de Rivera, que deu um golpe em 1923 e governou como ditador até 1930. O rei não contava com o apoio das lideranças políticas, e Primo de Rivera acreditava que o exército poderia modernizar o país, em crise por culpa da política em sua visão. Como resultado, a Constituição foi suspensa, censura e lei marcial foram impostas, sob o slogan Pátria, Religião e Monarquia, uma adaptação do lema carlista. O filho de Rivera organizou o movimento falangista, um movimento fascista e nacionalista espanhol, também chamado de fascismo clerical, já que unia a radicalização do Estado Nacional em seu papel social, a autoridade da Igreja Católica e dos valores tradicionais. Com a crise de 1929, a economia da Espanha entrou em colapso e Rivera foi forçado a renunciar. O legado desastroso de sua ditadura repercutiu no rei, que abdicou do trono e fugiu do país. Em 1931, foi instaurada uma república, com a tentativa de modernização política, como o voto feminino e a descentralização do poder pela federalização, e regiões como o País Basco, a Catalunha e a Galícia voltaram a contar com autonomia. Uma das principais questões que dividia a Espanha era o papel político da Igreja Católica. Liberais e socialistas viam a instituição como inimiga da modernização e símbolo de autoritarismo. Nacionalistas e conservadores defendiam a Igreja como guardiã dos valores espanhóis e símbolo de legitimidade. Outro tema importante e divisor da sociedade era a reforma agrária. Após episódios de violência entre socialistas e nacionalistas, a Guerra Civil começou com um pronunciamento de 17 de julho de 1936, liderado pelo general José Sanjurjo. Pronunciamento é um termo espanhol que significa que oficiais militares iniciaram um golpe via um manifesto de desobediência ao governo. Sanjurjo escreveu que desejava fazer os partidos políticos desaparecerem, limpar dos círculos nacionais toda a estrutura liberal e destruir seu sistema. Sanjurjo morreu dias depois, em um acidente de avião, o que transformou Francisco Franco, comandante do exército no Marrocos, no líder do golpe de Estado. De um lado da Guerra Civil estavam republicanos liberais, líderes regionais, anarquistas e socialistas. Do outro, nacionalistas, falangistas e carlistas monarquistas. A Guerra Civil Espanhola foi marcada pelo papel dos outros países. França e Reino Unido defendiam que a comunidade internacional não deveria tomar nem o lado da República, nem o do golpe. Junto com os Estados Unidos, promoveram um acordo contra os 26 países para o embargo da venda de armas para qualquer lado. A Alemanha nazista e a Itália fascista, embora signatários do acordo, o violaram e enviaram material bélico e dezenas de milhares de soldados em apoio aos nacionalistas. A Alemanha nazista aproveitou a ocasião para testar novas táticas, como o bombardeio aéreo em massa de cidades, como no ataque contra a cidade basca de Guernica, em 26 de abril de 1937, eternizado no painel de Pablo Picasso sobre os horrores da guerra. Por outro lado, a União Soviética também enviou material bélico e oficiais militares para treinarem dezenas de milhares de voluntários internacionais recrutados em partidos comunistas e socialistas. Um desses voluntários era o escritor George Orwell. Outro cerco é a queda de Barcelona, capital catalã, no início de 1939, que marca a vitória nacionalista. Com a vitória, Francisco Franco, o líder nacionalista, iniciou sua ditadura, que durou até 1975, sob a bandeira da Falange, o único partido admitido em seu regime, que unia todos os movimentos nacionalistas e conservadores católicos. No total, a guerra custou cerca de 500 mil de vidas, cerca de 2% da população espanhola, e foi sucedida por um período de crise econômica e de fome. Foi fugindo das crises da guerra que, na primeira metade do século XX, cerca de 600 mil espanhóis buscaram refúgio no Brasil. De certo modo, a Guerra Civil Espanhola contrapôs os setores da sociedade que estavam em guerra desde o século anterior, mas em uma perspectiva radicalizada do início do século XX, um preâmbulo da nova Grande Guerra.